Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária de Moleste, aqui agora com você para mais um episódio especialíssimo sobre o Comiban, tema que recentemente agitou as timelines missionárias. O objetivo? Celebrar, inspirar, refletir e promover a missão global. Mas o que é o Comiban, querido ouvinte? Será um movimento, um evento, um esforço coletivo? Você ainda não tem ideia do que eu estou falando? Então você deu o play certo. Fica comigo que nós vamos descobrir juntos. A Comiban é a Cooperação Missionária Ibero-Americana, Comiban, que, como diz o nome, reúne irmãos da América Latina, Portugal e Espanha, mas também é um congresso que teve sua 5ª edição de 22 a 25 de abril no Panamá, com o tema A Mesma Missão para uma Igreja em Movimento. Foram mais de 1.600 congressistas de mais de 30 países. Nós, da PMT, estávamos lá com uma delegação de 16 pessoas, incluindo nossos convidados de hoje, nada mais, nada menos que os executivos da PMT, o pastor Marcos Agripino, pastor e missionário, atuando como executivo administrativo, e o Cássio Silva, pastor e missionário da PMT, atuando como executivo operacional. Bem-vindos, Agripino e Cássio. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela sua oportunidade. Eu creio que nós vamos ter um tempo bastante precioso. Olá, Tabata e ouvintes. Um privilégio estar aqui com vocês. Agripino, você que esteve presente desde o primeiro Comiban, poderia contar um pouco como que no decorrer desses quase 40 anos, o Comiban tem executado sua missão de promover parcerias entre igrejas e agências ou organizações missionárias? Quando nós olhamos na história, nós vamos deparar com a realidade que houve, no decorrer desses tempos, a mudança do movimento na missão de Deus. A gente vai lá um pouquinho lá para trás, a Europa enviando missionários para várias partes do mundo, depois o movimento se desloca para a América do Norte também envia vários missionários para várias partes do mundo, e o Comiban ele surge num momento na história onde o mundo começa a olhar para o contexto ibero-americano, que envolve os países da América Latina e Portugal e Espanha, como você mesmo citou. Havia certamente assim uma inércia do movimento latino-americano. A expectativa que muitos tinham é que, de alguma maneira, a América Latina pudesse despertar e abraçar a sua responsabilidade na história. Então, quando surge o Comiban, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, onde teve uma participação muito grande de vários congressistas dentro do contexto do Brasil, mas também em várias partes do mundo, trazer uma reflexão como nós, ibero-americanos, pudesse participar nesse movimento da missão. Naquele período, não havia muita participação, não havia muito engajamento das agências missionárias denominacionais, como também das agências missionárias interdenominacionais, principalmente as que poderiam e as que estavam como agências brasileiras. Certamente havia uma participação de algumas delas que eram organizações internacionais que atuavam no Brasil, e o movimento do Comiban em São Paulo, eu acredito que ele foi o momento mais importante deste trabalho missionário no Brasil, porque a partir daquela data, muitas agências emergiram, muitas agências foram criadas, muitas agências assumiram o seu papel. Certamente a gente tinha uma ou outra denominacional que participava, mas nós, enquanto, por exemplo, a agência denominacional presbiteriana, havia ainda
uma inércia do movimento. Então, eu acredito que a reflexão foi o ponto auge do Comiban. Mas pensar, e aqui eu concluo minha palavra, pensar no Comiban, eu acho que a maior contribuição foi levar a América Latina e os países ibero-americanos, né, Portugal e Espanha, em ver que eles têm um papel nesse momento na história. Ok, muito bom. Cássio, fala um pouquinho sobre o tema desse ano, a mesma missão para uma igreja em movimento. O Comiban tem interpretado o que como imutável em um mundo em constante mudança? Então, Tabata, tema muito interessante, eu achei muito oportuno, porque, de fato, nós temos a mesma missão desde sempre, não é? Culturas mudam, grandes civilizações se deslocam, às vezes grandes sociedades são transformadas por descobertas, por desenvolvimento tecnológico, e naturalmente a igreja também se transforma e é transformada na sua composição, no seu estilo, no seu modus operandi, na sua estratégia e assim por diante, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma, né? Não apenas a mesma, mas igualmente atual e aplicável em todo o tempo e em toda a sociedade. Logo, a palavra de Deus é a mesma, a obra de Deus é a mesma, através da igreja que se transforma e é transformada no seu perfil, no seu modus operandi. Eu achei muito interessante essa reafirmação, e talvez um resgate dessa verdade, visto que desde 1932, quando Kalbar ele propõe a ideia de Missio Dei, portanto, há quase 100 anos, o movimento missionário global tem insistentemente feito a pergunta: o que é missão? E não tem uma resposta consensual, não é? David Bosch, ele escreve o livro Missão Transformadora e dedica não menos que 200 páginas para falar o que é missão e conclui que é basicamente um conceito indefinível. E vários outros pensadores têm dado as mais diferentes perspectivas e abordagens para o conceito de missão. Eu senti, de certa forma, falta em afirmações mais objetivas no Congresso sobre o que é essa missão para a Igreja em Movimento. Mas me parece que havia ali um consenso, de modo geral, apontando que esta missão é a proclamação do Evangelho e o estabelecimento de igrejas, não é? Igrejas nesse movimento que está em constante transformação, mas a missão desde o início foi proclamar a glória do Senhor, anunciar a glória do Senhor entre as nações, na expectativa de que pessoas sejam transformadas pelo Evangelho e se organizem em comunidade de fé. Querido ouvinte, se você é um fiel ouvinte do nosso podcast Missionando, você sabe que o Cássio já falou aqui para nós o conceito dele de missão, que ele não vai repetir agora para você procurar aqui na nossa playlist. Mas como eu sou legal, eu posso deixar o link aqui embaixo para vocês. Agripina e Cássio, vocês podem partilhar algum exemplo de uma igreja ou projeto que exemplifique tanto o movimento quanto essa fidelidade à missão, àquilo que é imutável? Muitos movimentos foram feitos nesses últimos anos. A partir desses grandes congressos, levou o caso da antiga Junta de Missões Estrangeiras, que fazia parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, a uma reflexão da sua ação missionária. Por causa dessa onda imigratória global, esses movimentos de pessoas no mundo, levou a PMT a surgir com uma proposta de olhar também para a missão dentro da realidade brasileira no contexto transcultural. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 178 nacionalidades representadas, essa multiculturalidade dentro do nosso Brasil, e então não havia nenhum movimento nacional dentro das nossas agências para alcançar esses grupos dentro da nossa realidade. Então, quando a Igreja Presbiteriana do Brasil ela começa a pensar e reconfigura-se, né, criando a APMT, que envolve essa realidade transcultural
a sua ação não somente para fora do Brasil, mas também para dentro do Brasil, mostra essas adequações dentro dessas características da igreja em movimento, né? Porque, de uma certa maneira, a gente sempre vê, muitas vezes, a gente orar que devemos enviar missionários até os confins da terra, nos lugares mais longínquos e inóspitos. Agora, a gente está vendo que esse movimento global tem trazido os confins da terra em nossa porta. Então, a igreja ela precisa também pensar nessa nova configuração de ação da missão de Deus. Então, eu diria que a grande mudança a gente pode ver nesse movimento foi a partir da denominação, olhando também para essas realidades a partir do Brasil. Eu penso que, inclusive, o movimento missionário global em si e as suas estratégias é um bom exemplo disso, não é? Porque várias estratégias novas, como negócios, BAN, o profissional em missões, algumas estratégias de ingresso em países antes tidos como fechados, né? Hoje nós chamamos de países de acesso criativo. A própria criatividade para ingresso nesses países, a forma de abordar novas sociedades, a forma de abordar o secularismo, por exemplo, são adequações feitas ao longo da história pelo movimento missionário, pela estratégia missionária global, em resposta a essas modificações, essas mudanças da própria sociedade, não é? Então, eu creio que o movimento missionário como um todo já é um exemplo em si desta realidade, dessa demanda. Muito bom. Querido ouvinte, nós temos aqui também uma série muito massa sobre um outro evento que aconteceu recentemente, o Lausanne, que vai falar um pouquinho desse movimento e dessas mudanças e dessas coisas que permanecem, né? Também um evento muito importante para quem está aí refletindo sobre as questões missionárias, de missão. Então, eu sugiro que você também dê um play aqui na nossa série sobre o Lausanne, ok? E, querido ouvinte, você ouve também o diretor executivo do Comiban, o pastor Christian Castro, que mandou sua mensagem lá do Panamá para a gente. Saludos, queridos hermanos y hermanas de Brasil. Les saluda el pastor Christian Castro, director ejecutivo de Comiban, la Cooperación Misionera Iberoamericana. Estamos aquí en Panamá. Los saludo desde Panamá en nuestro 5º Congreso Misionero Iberoamericano Comiban 2025. Hemos estado reunidos aquí en Panamá por 4 días bajo el lema La misma misión para una iglesia en movimiento. Hemos reafirmado que la misión no cambia, sigue siendo la misma a la luz de las Escrituras, pero que la iglesia debe estar en constante movimiento, que la iglesia es una iglesia peregrina, que tiene que ir más allá de sus fronteras. Hemos estado disfrutando por 4 días de la presencia del Señor, de la comunión de los hermanos, de los desafíos, de la palabra, de las conexiones, de las organizaciones. Más de 1,500 participantes de 30 países de todo Iberoamérica y más allá. Hemos tenido hermanos aquí de la India, hermanos de China, del Medio Oriente, que también se han unido a nuestra celebración misionera. Ha sido realmente impresionante ver personas de tantos países. Y compartimos durante estos días, celebrando la bondad, la misericordia de Dios, como en nuestro primer congreso, Comiban 87, en la ciudad de Sao Paulo, precisamente en Brasil, se contaban 1,350 misioneros. ¿Puede creerlo? 1,350 misioneros. Fueron más los participantes del Congreso, eran casi 3,000. Pero ahí, en Sao Paulo 87, se hizo aquella famosa declaración que decía: Latinoamérica deja de ser un campo misionero para convertirse en una fuerza misionera. Como dije, 1,350 misioneros. Hoy, en nuestro 5º Congreso Misionero aquí en Ciudad de Panamá, hemos podido reportar más de 34,000 misioneros iberoamericanos que están sirviendo en más de 200 países en todo el mundo, sirviendo entre pueblos musulmanes, entre pueblos hindúes, budistas, grupos indígenas, entre las diásporas musulmanas, entre los grupos en movimiento, entre los jóvenes, entre las grandes ciudades, en medio de contextos de guerra. Ahí están los misioneros de Iberoamérica. Así que estamos celebrando no solo lo que Dios está haciendo hoy
porque el Señor también nos ha hablado de que vienen cosas grandes para la iglesia en Iberoamérica, pero pide de nosotros fidelidad, pide de nosotros obediencia y generosidad para ver más iglesias en misiones, más pastores comprometidos y por fe una nueva ola de misioneros iberoamericanos, unos 10,000, 15,000 misioneros saliendo por todas las naciones en los próximos 10 años. Y ustedes en Brasil son invitados a ser parte de esto. Gracias por lo que ya están haciendo. Que el Señor les bendiga. O pastor Christian citou, e já ouvimos isso não só no Comiban, mas também em outros espaços, que já há algum tempo não somos mais um campo missionário, mas um celeiro de missionários. Isso é verdade para o Brasil e para a América Latina? O que tem demonstrado isso? Bem, esta é uma dialética, na verdade, bem antiga, porque em 1910 aconteceu o primeiro grande congresso a nível internacional de missões em Edimburgo, e a partir dali várias conferências e congressos continentais ou regionais para dimensionar o desafio da igreja. E em 1916 foi interessante que aconteceu uma conferência onde se concluiu que a América Latina não era um campo missionário, que não havia necessidade de enviar missionários para cá, porque a América Latina já era bem evangelizada. Essa conclusão, entretanto, foi por parte de pensadores europeus e norte-americanos. E aí, 2 anos depois, em 1918, latinos, pastores e líderes latino-americanos se reuniram para discordar dessa conclusão, dizendo que não, a América Latina era sim um campo missionário e que precisava de envio de missionários e de recursos para cá. Entretanto, o crescimento do evangelho no continente continuou, já era, mas continuou de maneira tão vertiginosa que lá em 1969 acontece o primeiro CLAD, o Congresso Latino-Americano de Evangelização, né? Foi um movimento aí, o primeiro talvez congresso do continente nessa perspectiva, que resultou na fundação da da Fraternidade Teológica Latino-Americana. E aí René Padilla, Samuel Escobar e esses irmãos, né, eram os expoentes desse movimento. Inclusive teve um novo CLAD em 1979, até que em 84 surge o CONELA, que é uma confraternidade evangélica latino-americana, lá no México, e foi o CONELA, ou a CONELA, que pensou em um outro congresso, além do CLAD, que seria o Comiban, né? Aconteceu o primeiro em 1987, como o Agripino bem já expôs. E interessante que um dos principais articuladores do Comiban 87 foi o Luiz Bush, missionário argentino, trabalhando em El Salvador. E naquele congresso ele fez uma menção àquele movimento de 1918, quando ele afirma, né, proclama de maneira bem enfática no Congresso, que em 1918 a América Latina foi declarada pelos próprios latino-americanos um campo de missão. E ele diz: hoje, em 1987, a América Latina se declara uma força missionária. Então, na verdade, desde a década de 60, 70, mas de maneira mais objetiva a partir da década de 80, os próprios latino-americanos começaram então a se ver como força missionária. Isso fica evidente pelos números em particular. Lá no Comiban, o Ed Fonseca apresentou as estatísticas e elas são muito interessantes, porque elas apontam que em 1987, no primeiro Comiban, havia uma estatística de 1.350 missionários, como o Christian acabou de nos falar também aqui, e em 2025 é algo acima de 34 mil missionários, né? Portanto, um crescimento aí em torno de 2.500% em 28 anos, é um crescimento vertiginoso da força missionária. Não apenas o número de missionários, mas o Comiban hoje tem uma cooperação de 25 países, contando com alguns observadores, né, que participam dos congressos, com mais de 800 organizações missionárias afiliadas e participando do movimento. Então, de fato, há evidência de ser uma força missionária. Agora, eu gosto de fazer uma observação. Eu não diria que nós não somos mais um campo missionário.
Eu acho que é mais acertado dizer que nós não somos apenas um campo missionário. Nós somos uma força missionária, mas com desafios internos ainda significativos, porque na América Latina nós temos mais de 170 povos indígenas, por exemplo, ainda não alcançados pelo Evangelho. É um grande campo missionário. Nós temos o Uruguai, o Paraguai, com algo em torno de 6% de evangélicos apenas, a Guiana Francesa com menos do que isso, e alguns países onde já tem uma igreja bem estabelecida, mas que demanda apoio na área de formação teológica e assim por diante. Então, nós somos uma força missionária, não somos apenas um campo missionário, mas é claro que ainda temos desafios missionários no nosso grande continente. Então, vou voltar um pouquinho na pergunta que foi feita lá em 74, né? Quando, lá no Lausanne 1, né? Quando falou assim que a América Latina é um país, uma região cristã, e aí esses irmãos que você citou, né? Como o Padilha e o Escobar, falaram assim: temos que pensar que tipo de evangélico nós temos aqui, que tipo de evangelho nós temos aqui. Você acha que essa pergunta ainda é válida para hoje, pensando num Brasil aí com uma porcentagem considerável de cristãos evangélicos? Sim, eu creio que sim, é uma pergunta válida para hoje, né? Porque quando pensamos assim, campo missionário, força missionária, nós estamos pensando quase que exclusivamente no movimento de plantio de igrejas. Então, vale a pena enviar missionários para a América Latina para plantar igrejas? Em alguns países eu acho que não faz mais sentido, porque tem uma força missionária nacional significativa. Mas e a área da formação teológica, né, do crescimento, do amadurecimento eclesiástico, identidade eclesiástica? Isso também deve estar no escopo de missões. Portanto, de certa forma, nós ainda somos campo missionário em alguns aspectos da igreja, especialmente no aspecto de fortalecimento. Certo. De que maneira as igrejas em movimento podem inovar e se adaptar às novas realidades culturais, sociais e tecnológicas? Eu penso que o que deveríamos fazer a partir desse novo cenário que tem se construído é a igreja começar a repensar o seu modelo de igreja, não ser mais uma igreja pensando só na realidade brasileira, mas pensar numa igreja multicultural. Eu estou lembrando aqui que eu tive a oportunidade de participar de uma igreja presbiteriana na Austrália, e ali tinham aproximadamente 20 nacionalidades representadas, e eles participavam do culto. Até mais recentemente, eu conversando com alguns pastores na cidade de São Paulo, eu desafiei esses pastores a repensar o modelo litúrgico de culto, de repente fazer com que a liturgia possa incluir cânticos em inglês, cânticos em espanhol, começar também a trabalhar e ter intencionalidade de trabalhar com segmentos hispânicos, chineses, árabes no Brasil e tantos outros que estão aí dentro das nossas realidades e em nossa volta. E uma coisa também muito importante é pensar que as nossas ferramentas, né, as ferramentas que existem hoje, as plataformas digitais, as ferramentas tal como TikTok, tem o Facebook, o Instagram, o X, entre muitas outras, ela tem hoje uma capacidade de potencializar a mensagem do Evangelho de forma global. Porque antes a gente só tinha a espera no passado de entrega do folheto quem estava aí próximo a nós, mas hoje a tecnologia nos leva a uma relação além das nossas fronteiras. Então, a igreja ela precisa pensar além das suas quatro paredes. E também pensar que já não existe mais um modelo único de cultura em uma igreja local. A gente tem que abrir a porta e mostrar para os outros grupos que estão em nossa volta que eles são muito bem-vindos e que, de fato, a nossa bandeira, o nosso grupo é o grupo que liga aos valores do Evangelho, independente de onde a gente nasceu. Então, eu penso que a gente precisa remodelar esse modelo da missão a partir da igreja local. Eu acho que a agência presbiteriana, a PMT, ela pode ser uma grande contribuição como autarquia da nossa denominação para provocar esse debate mais global. Eu estava lembrando que uma igreja
é que eu quero concluir, uma igreja que eu tive a oportunidade de pregar, ela tinha um culto às 9 horas da manhã em coreano, 11 horas em português, às 13 horas em português, 15h30 em inglês, e às 16h30 eles estavam iniciando um trabalho em mandarim. E isso estava agregando outras pessoas. E eu até falei, pastor, olha, está abordando aí, está chegando em volta da igreja também pessoal hispânico, né? Quem sabe vai no finalzinho da tarde fazer um culto em espanhol. Você quer saber mais sobre a obra missionária realizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil em campos transculturais dentro e fora do nosso país? Então saiba que a revista Alcance, produzida pela APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, traz todas as notícias do campo missionário até você. A cada edição, você vai encontrar entrevistas com os obreiros, reflexões missionárias, testemunhos, flashes dos campos e informações especiais sobre um país ou povo onde estamos trabalhando para levar o Evangelho. Se você ainda não tem a sua, acesse apmt.org.br e faça sua assinatura individual ou coletiva. E use a revista Alcance para mobilizar sua igreja ou seu pequeno grupo em reuniões de oração ou momentos missionários. Revista Alcance, ultrapassando fronteiras para resgatar vidas. Cássio, você foi um dos palestrantes e falou sobre vocação. Como nós, agência missionária, podemos preparar, capacitar e orientar melhor o missionário que será enviado? Boa pergunta, Tabata. Me vem 3 coisas em mente. Primeiro, identificar com mais clareza a vocação. Vocação é sempre ministerial, ela é específica, não tem a ver com lugar, tem a ver com dons. É preciso ter clareza vocacional. Segundo, discernir com mais assertividade a direção de cada candidato a missões. A direção, sim, tem a ver com lugar, tem a ver com povo, com país, e muda, né? Às vezes muda. A pessoa fica X anos em um lugar e Deus redireciona para outro lugar. Terceiro, provendo as grandes transversais, eu chamo de transversais da gestão missionária, que é cuidado pastoral, supervisão ministerial e boa orientação estratégica. Não é fácil não, hein? Mas esse é seu trabalho, né? Tá Agora, certo. isso aí também, Tabata, é uma mudança cultural. O que foi falado pelo Cássio é de extrema significância, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva e isso pode trazer um resultado mais para adiante. E eu penso que é o melhor caminho. E tem a ver com essa mesma missão para a Igreja em Movimento, né? Então, necessidades novas para realidades novas da missão e da igreja. Um missionário novo, um perfil novo, mas com as mesmas raízes, as mesmas fundamentações, né? E, Agripino, quais são os principais desafios para nós também, agência missionária, no tentar cumprir essa missão de maneira eficaz e relevante? Bom, eu acredito que o maior desafio é você criar um conceito coletivo da missão de Deus. A PMT por si só, ela não tem a sua missão. A missão vem a partir da igreja local. A agência ela só tem o seu papel nesse cenário de fazer toda essa gestão operacional do trabalho missionário denominacional. Então, o conceito é que nós precisamos mudar. Eu diria que a grande mudança ela começa a partir dos seminários, porque no seminário você tem os professores. Os professores são os formadores de opinião. Você tem os futuros pastores, os líderes, que vão liderar as igrejas locais. E também você tem o terceiro grupo, que é aqueles que vão ser despertados para cumprir essa missão. Então, a grande significância na transformação, ela nasce a partir do lugar onde vão se criando a visão e o conceito de Deus. E nada melhor do que o lugar como os nossos seminários e também os nossos institutos bíblicos. O que a gente tem como o grande desafio é levar uma conscientização global dentro da própria igreja.
Então, a PMT, ela tem um papel, porque ela tem essa função gestora do trabalho missionário, ela tem o grande papel de fazer com que todos os segmentos da nossa igreja comecem a olhar para essas realidades. Porque o pensamento que tem se estabelecido na fonte dos líderes, dos pastores, a partir dos seminários, ainda tem aquela ideia do vocacionado que se prepara, vai para a igreja local e aí vai fazer as suas práticas da missão urbana. Então, fazer uma reconfiguração não é simplesmente uma pulverização da mensagem. Você tem que trabalhar também na estrutura dos nossas instituições educacionais, por exemplo, na grade curricular. Então, hoje a nossa grade curricular dos seminários que unificaram, ela não tem ainda uma contribuição significativa para trazer esse conceito de uma igreja que precisa se remodelar, que precisa ser uma igreja multicultural, que precisa ser uma igreja que deve agir conforme o pensamento que tem estabelecido no mundo de movimento. As pessoas estão em movimento no mundo todo, né? E a igreja também tem que ter essa ação de movimento, não somente se restringir a uma esfera geopolítica, uma geografia local. O pensamento dela tem que se transcender à sua realidade local, porque a missão do Senhor é para todos os povos. Cássio, Agripino, a mensagem final de vocês para o nosso ouvinte, um convite, um encorajamento, um puxão de orelha, o que estiver aí no coração de vocês. Olha, a primeira imagem que nós temos da Bíblia é a terra sem forma e vazia e o Espírito Santo se movendo sobre as águas. Eu gosto de pensar que o mundo está em movimento, a igreja está em movimento, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. E o principal movimento que ele faz é em direção aos seus e àqueles que ele escolheu, não é? E o que acontece nos últimos anos, nas últimas décadas, é que esse movimento global tem se acelerado. O mundo está mais movimentado, mas sempre foi porque Deus é um Deus de movimento. E, ao mesmo tempo, é um Deus imutável. Esse aceleramento do movimento global traz novas perspectivas e novas oportunidades para o engajamento da igreja e de cada crente na missão, na obra de Deus. Portanto, você que nos ouve, encontre uma forma de se engajar de maneira mais objetiva e intencional no que Deus está fazendo. É participar da obra de Deus, porque participar da obra de Deus é um grande privilégio. Bom, eu penso que a missão de Deus, ela não para nas portas da igreja. Ela continua por meio de cada um diariamente. Eu gosto muito de pensar que, a partir do momento que nós fomos alcançados pela graça de Deus, e Cristo faz parte da nossa existência, da nossa história, então, onde nós vamos, com quem nos relacionamos, com quem compartilhamos os nossos diálogos, os nossos pensamentos, é a visão do reino de Deus em andamento. Então, ela não se resume somente a uma estrutura física, né? Porque caminhamos, nos relacionamos, nós viajamos, nós comunicamos com pessoas das mais distintas culturas e línguas no Brasil e fora dele. Então, em todo o tempo, quando fazemos isso, devemos ser parte dessa missão de Deus de mostrar a sua glória para todos os povos. E que Deus nos ajude nessa missão. Que Deus nos ajude. Querido ouvinte, você fica também com um convite do presidente do Comiban, Paulo Feniman. Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui é Paulo Feniman, presidente da MTB e presidente do Comiban. E um dos focos principais que nós queremos levantar nesse congresso é a relevância da Igreja Ibero-Americana para o cumprimento da tarefa da Grande Comissão. Você sabe, nós temos ainda muitos povos que não tiveram nenhum ou têm muito pouco acesso ao Evangelho e nós queremos ver o Evangelho avançando entre eles. Para isso, nós precisamos preparar, capacitar e caminhar junto com a igreja para que a gente possa ver esse movimento avançando em diferentes lugares. Quero
Encorajar você a saber mais, a conhecer mais sobre o movimento Comiban, a procurar os materiais que nós estamos produzindo, as pesquisas que nós estamos fazendo, para que você possa entender como você pode fazer parte da missão de Deus. Obrigada, Cássio, obrigada, Agripino. Certamente a gente não pode esgotar o assunto Comiban em um episódio do nosso podcast. Então, querido ouvinte, eu convido você a conhecer mais e se envolver com o Comiban. Acesse comiban.org/pt, siga @Comiban Internacional. Obrigada, Agripino, obrigada, Cássio, pela participação de vocês e pelo encorajamento que vocês trouxeram para nós hoje. Olha, eu que agradeço. Acho que esse bate-papo aqui foi bastante enriquecedor. Creio que cada um de nós tivemos a oportunidade de aprender mutuamente e também poder compartilhar um pouco dos nossos entendimentos. Alegria estar aqui com você, Tabata, com Agripino. Obrigado pela iniciativa, pelo convite e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Querido ouvinte, o Comiban é um movimento, um evento e um esforço coletivo a fim de mobilizar a igreja e as organizações missionárias para que trabalhem juntas com visão de longo prazo para alcançar os povos que ainda não tiveram acesso pleno ao Evangelho. E você, querido ouvinte, está convidado para fazer parte desse movimento. Eu sou Tabata Mori, fico aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Kleber Macedo, produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Vanessa Espinhosa.